Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Acompanhem o nosso café profético de hoje, a solidariedade e a pressão. O conteúdo do nosso café é um movimento internacional, por que não dizer mundial, em solidariedade ao ex-presidente Lula. Diante do fato da possibilidade do seu habeas corpus ser julgado e colocando o julgamento de Sérgio Moro sob suspeição, esta pressão internacional sobre o Supremo Tribunal Federal ocorre pelos caminhos da solidariedade ao ex-presidente Lula e, por que não dizer, ao povo brasileiro. Mas não é uma solidariedade assim qualquer, de uma festinha de final de semana. É uma solidariedade que percebe as agruras da injustiça e que aponta onde estão as injustiças. E é pressão porque são personalidades de vários lugares do mundo, da Europa, aqui da América Latina, vários, inúmeros países, com grandes e destacadas personalidades que assinam a carta dirigida ao Supremo Tribunal Federal. E a carta tem uma divisão clara, quase uma tripartite. De um lado, o Supremo Tribunal Federal como representação da justiça ameaçada. De outro lado, o injustiçado e todos os injustiçados representados pelo ex-presidente Lula. De outro lado, a curriola, o grupelho Lava Jato em torno do marreco de Maringá, Sérgio Moro. Mas isso não para por aí, isso se estende a grandes extensões. Uma das extensões eu já indiquei, que os que se solidarizam com o ex-presidente Lula e pressionam o Supremo Tribunal Federal têm radiações, capilaridades em todo o mundo. E tem história, e tem respeitabilidade, e contam com o respeito de toda a comunidade internacional, inclusive na área do direito, na área da justiça. A outra que nós precisamos falar que tem capilaridade, tem raízes as mais feias, as mais corrosivas, as mais danosas possíveis, é em torno da figura maléfica de Sérgio Moro, o amigo do Luciano Huck, que agora está passeando para lá e para cá e tal, e como muito bem diz a deputada Gleisi Hoffmann, é a junção do Lata Velha com a Lava Jato. E o documento deixa bem claro isso. E no meio de tudo isso a gente precisa destacar o respeito destas autoridades, dessas personalidades, usando de uma linguagem formal e uma linguagem altamente respeitosa ao se dirigir ao nosso Supremo Tribunal Federal. Aí já temos um elemento agora, em torno de todo esse pandemônio, a pensar no respeito ao judiciário. Estas autoridades
elas têm como campo ideológico de ação mais à esquerda, mais a perspectiva de desenvolvimento econômico e social com distribuição de riquezas. E aí está uma identificação interessante, porque este pessoal mostra que a esquerda não desrespeita o judiciário. Não é a esquerda que desrespeita as instituições, mas a direita. Não está no documento, mas é possível a gente dizer que o ratão branco descabelado do norte mostra bem precisamente o quanto a direita. Então, não está no documento, mas dentro do contexto internacional, dentro da conjuntura que vivemos, se vê bem que o ratão branco do norte, o descabelado Donald Trump, exemplifica bem o que é desrespeito ao judiciário. Aquele monte de processo, né, acumulando desconfiança, insegurança jurídica sobre o próprio processo judicial, processo eleitoral no seu país. E a direita em toda a América Latina usou o judiciário desrespeitosamente para perseguir lideranças, cidadãos, e inventando culpas, inventando história, até para depor presidentes, como aconteceu com o bispo Fernando Lupo, no Paraguai, com a presidenta Dilma aqui, que o judiciário foi conivente e invadido pela direita, que utilizou o judiciário. Lembram-se da famosa frase, né, do camundongo Romero Jucá: um acordo com o Supremo e tudo. Mas o Supremo foi usado pela direita. Então não é a esquerda que desrespeita o judiciário. A linguagem exemplifica isso. Quem desrespeita o judiciário é a direita, e da pior forma possível, fazendo injustiças. Ainda para rolar isso tudo, o documento de solidariedade ao ex-presidente Lula, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, é contundente, embora respeitoso. Ele mostra que os processos contra Lula se pautaram pelo desrespeito às regras fundamentais do devido processo legal. E esse desrespeito foi reiteradamente repetido e as regras violentadas. O documento aponta que houve desrespeito às regras do julgamento, até com a negação do direito à defesa do ex-presidente Lula. Os advogados do presidente Lula foram desrespeitados e os seus escritórios espionados por Sérgio Moro. O documento deixa perceber isso. E mais, deixa claro não somente a existência de conluio em processo altamente politizado. A palavra politizado aqui pode ser substituída pela palavra partidarizado. Esse processo contra o ex-presidente Lula foi usado pela direita para dinamitar o judiciário, acabar com a justiça e prender Lula. Foi a direita que fez isso. E continua o documento. Recebemos com estranhamento as notícias de que houve ingerência do FBI e do Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos com os procuradores da Lava Jato. Sabemos que é inaceitável que governos estrangeiros atuem sob processos judiciais locais que agridem a soberania e escondem outras motivações políticas e econômicas, como se viu com a destruição da Petrobras,
com a destruição das grandes empresas de infraestrutura no país que concorriam em nível internacional com as maiores empresas americanas. Então, o documento mostra esta vergonha que houve. Com Sérgio Moro, com Deltan Dallagnol, com a Lava Jato, se submetendo aos Estados Unidos, e esses homens e essas mulheres que assinaram esse documento não assinariam se não tivessem provas do que dizem. Para pressionar o Supremo Tribunal Federal com provas. E certamente esse documento é acompanhado de malas e malas de provas. Então não se trata aqui de panfleto, de artigo de blog, de suspeitas, de conversa mole, de fake news. Se trata aqui de renúncia clara do que está havendo neste país. Ingerência do Departamento de Estado dos Estados Unidos aqui dentro. E pior, mostrando brasileiros contra brasileiros. Brasileiros contra nossas empresas. Por isso era preciso caçar Lula, prender Lula, acabar com Lula, porque o interesse não era na justiça, mas em fazer esse serviço sujo aqui. E adiante, finalmente, o documento ainda acentua: e atuem na plenitude de suas funções para reparar as injustiças cometidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, os signatários do documento, além de reconhecer a grande injustiça, ainda apela para que o Supremo ainda marque história, faça história, denote um pouco de grandeza, um pouco de conhecimento jurídico, um pouco de honestidade intelectual e reconheçam a injustiça. E digam que Sérgio Moro é impúria, que Sérgio Moro é canalha, que Sérgio Moro é traidor e nada de pior pode acontecer a um cidadão quando ele trai a sua própria pátria. E o documento é explícito nesta denúncia. Então, o nosso café profético traz essa questão da solidariedade internacional ao ex-presidente Lula, porque ao lado de Lula está o povo brasileiro. Lula tem capilaridade social, Lula tem vínculo com a classe trabalhadora, Lula tem compromisso com os mais pobres. Então todos nós fomos massacrados por essa barbaridade denunciada pelo documento. De forma contundente, de forma séria, de forma respeitosa, de modo formal, mas colocando bem claramente o que se passa. Não sou daqueles que acreditam no judiciário. Está totalmente poluído, totalmente encharcado pela direita, pelas manipulações, pelas cooptações de gente que é escolhida porque pensa de uma maneira e depois que se torna ministro passa a se comportar de outra maneira, porque foram cooptados pelos macrointeresses, estes mesmos que condenaram injustamente o ex-presidente Lula e vários outros que ainda amargam uma luta sem fim contra a injustiça em nosso país. Lutar pela justiça, buscar a justiça, defender os nossos irmãos como Lula, atacados injustamente, é uma questão de honra. É questão para pessoas honradas, para pessoas patriotas, para pessoas que amam o seu país, para pessoas que amam seus irmãos e suas irmãs e se doem por eles e lutam por eles e os defendem. Então nós estamos ao lado desse documento, ao lado desta atitude, dessas grandes lideranças internacionais, entre eles doutores, entre eles reitores, entre eles pesquisadores, entre eles intelectuais renomados em todo o mundo. Abraços críticos e fraternos.
Vem, vamos embora, que esperar não é saber.